divisão. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Rafael Bilu, que de acordo com o Samuel Venâncio pode se transformar no novo reforço do Cruzeiro, né, visando a próxima temporada. O jogador que é revelado na base do Corinthians, teve sua formação toda por lá e estava no Criciúma na última edição da Série B e poderia chegar, né, no caso, para o próximo ano. De acordo com informações do Samuel Venâncio e do blog da Raposa, as conversas, inclusive, estaria bem avançada para o jogador defender, né, a camisa do Cruzeiro. Enfim, um jogador que eu já tinha acompanhado alguns jogos dele nessa última disputa da Série B, e é claro que uma coisa que chama a atenção é que ele não tem muitos gols ou muitas assistências na sua carreira. Até o portal e o blog da Raposa trouxe essa informação dos números, né, dele como profissional. Foram 90 atuações com apenas 5 gols marcados e 3 assistências, além também de 6 cartões amarelos, né? Então é um jogador assim que, na minha opinião, surgiu muito bem na base do Corinthians, não conseguiu se firmar. Eu acho um jogador ruim? Não acho. Claro que tem que ver ali, porque lembro que no Corinthians muita gente pegava no pé dele porque um jogador que muito fora de campo, né, apronta bastante e tudo mais. É claro, se acontecer isso no Cruzeiro, obviamente não vai continuar com ele. Mas eu vi muita gente também criticando, né? Eu entendo, mas o jogador com cabelo amarelo, descolorido, isso no Corinthians pegava muito mal, muitas tatuagens pelo corpo, isso não pegava bem quando ele jogava no Corinthians, por isso era muito criticado pela torcida lá do time paulista. E eu vejo que ele no Cruzeiro seria uma boa opção, porque acabou o contrato dele com o Criciúma e não teve a renovação. É um ponta esquerda que é bem novo, tem apenas 23 anos de idade, então se ele se destacasse, obviamente teria um potencial de uma revenda em um futuro não tão distante. Nesse ano pelo Criciúma jogou apenas a Série B, foram 21 atuações, um gol marcado, inclusive esse gol aí marcado contra a equipe do Grêmio, né, nessa passagem pelo Criciúma. Para você ter uma noção, ele surgiu desde o Sub-15 lá no Corinthians, né? Ficou muitos anos na base. Pelo Corinthians, a estreia dele foi uma partida em 2018. 2019 foi emprestado ao América Mineiro, rival do Cruzeiro, fez 10 partidas por lá, um gol e uma assistência. 2020, pelo CSA foi bem na disputa da Série B. Total 40 partidas, 4 gols e 4 assistências, e no ano passado jogou pouco, né? Foi uma partida pelo Mirassol, 5 jogos pelo Juventude e apenas aí 14 partidas e 2 gols pelo time Sub-23 do Corinthians, né? Que quando acabou o contrato dele com o Corinthians, nesse ano aí fez as 21 atuações e um gol pela equipe do Criciúma. Vamos esperar. Eu acho que é um jogador que, se chegasse, por exemplo, colocar bem claro, né? Esse é um jogador que, já que muita gente fala que ele tem esse passado, né, de aprontar fora de campo e tudo mais, se tiver isso realmente, colocar isso em contrato, porque eu vejo que o Cruzeiro, quando tem interesse num jogador assim, claramente está levando tudo em consideração, e eu acho que é um bom nome, uma aposta aí para o ano que vem, que se der certo, pode dar muito certo mesmo, porque tem as características que eu vejo ideal no time do Cruzeiro. Caso você nunca tenha visto alguma partida dele, é um cara que sempre gosta de ir no 1 contra 1, tem características que eu acho muito forte, muito parecidas mesmo com a do Jajá, um cara que gosta de ir para cima, no 1 contra 1 muito forte, um passe, uma finalização também até que interessante. Enfim, tô curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha aí do Rafael Bilu? O Cruzeiro tinha o Matheus Bidu, agora pode ter o Rafael Bilu para a próxima temporada. Assim que tiver mais informações, eu trago para você. Bom, quero começar falando então sobre esses dois nomes sendo monitorados, né, pelo Cruzeiro, que é no caso do lateral direito Dudu, de 25 anos, e o Wellington Rato, ponta esquerda, meio ofensivo, de 30 anos, ambos do Atlético Goianiense, que estariam assim na mira do Cruzeiro, né, para a próxima temporada. Informação tanto lá da Rádio Sagres de Goiânia, quanto também do Globo Esporte e do Samuel Venâncio, trazendo assim essas atualizações, que eu quero comentar justamente sobre isso, um pouco mais, né, sobre cada um desses jogadores. Quero começar falando sobre o lateral direito Dudu, que eu ainda não tinha comentado sobre ele que tem 25 anos de idade, jogador que fez uma excelente Série A pela equipe do Atlético nesse ano e basicamente está nas últimas 3 temporadas, né, desde 2020 pelo clube, fazendo excelentes participações, e nesse ano mesmo teve uma média muito boa de gols, assistências nessas partidas. Só lembrando que o contrato dele também vai até o final de 2023 e, de acordo com o Globoesporte.com, o interesse do Cruzeiro é contar com o jogador por empréstimo e depois ter uma opção ou obrigação de compra no final desse período, dependendo assim do desempenho do jogador. E o Wellington Rato seria uma compra em definitivo. O Dudu, que nesse ano tem 46 partidas, 3 gols marcados e 6 assistências, jogador que chegou em 2020 e desde então soma até aqui 142 partidas, 4 gols e também outras 12 assistências nesse período. Inclusive, por conta do bom ano que ele fez pela equipe do Dragão, ele inclusive foi monitorado pelo técnico Tite. De
de acordo com algumas informações, né, o Tite tinha, no caso, no Dudu, avaliando, né, no caso, pelo bom futebol que o lateral direito vinha apresentando na disputa da Série A. Igual eu falei, até eu pensava que ele tinha mais do que 25 anos, né? Mas não, tem apenas 25, uma idade bem interessante, não teria grandes custos de salário, teria que ver justamente com o Atlético como que seria essa transferência para o Cruzeiro. Só lembrando que ele surgiu no Figueirense em 2017 e 2018, pelo Figueirense fez aí mais de 45 partidas, foi para o Internacional de 2018 até 2019, onde ele jogou apenas 9 partidas no time profissional, não teve muita sequência, e foi, né, em definitivo para o Atlético Goianiense, onde em 2020 foi para o empréstimo, em 2021 assinou com a equipe goiana. Eu acho assim um bom nome, tá, para o Cruzeiro, é um cara que poderia chegar e disputar uma posição com Wesley Gasolina, é claro, não é aquele nome dos sonhos, mas é um jogador que já fez uma boa competição pela equipe do Atlético na disputa da Série A, tem um estilo que eu acho parecido com o Paulo Pesolano, ainda mais nessa linha de 3 zagueiros, né, deixando os alas e os laterais com muito mais liberdade pelo lado. Eu vejo que o Dudu poderia ser uma boa opção também para o Cruzeiro na próxima temporada. Até assisti um jogo dele contra a equipe do Santos, né, no caso foi aí no jogo entre Atlético Goianiense e Santos. O Dudu jogou muito bem nessa partida, que eu estive lá no estádio, e fora vários outros jogos, né, do jogador, sendo importantíssimo para o Atlético chegar nas quartas de finais da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, apesar do rebaixamento. Assim também como o Wellington Rato, que tem aí 30 anos de idade, esse, igual eu falei para vocês, o Atlético tem interesse em vendê-lo realmente, teria que, para sair nesse momento, por conta até de disputa por outros times, uma proposta em definitivo para tirar o jogador de lá. Lembrando que, de acordo com o Transfer Market, ele está avaliado em 700 mil dólares, né? Podemos dizer ali próximo dos 3 milhões de reais se o Cruzeiro quisesse tirá-lo da equipe do Atlético. Então, nesse ano, ele disputou 70 partidas pelo clube, 15 gols marcados e 7 assistências, números bem bacanas, né, do jogador, que vive uma fase boa desde a temporada passada. Ano passado ele começou o ano, 5 jogos pelo Atlético, 4 gols e 3 assistências, dando que ele foi jogar lá no Vevaren, do Japão, fez 23 partidas por lá, 7 gols e 2 assistências, até tinha uma expectativa dele ser comprado na virada do ano, de 2021 para 2022, o que acabou não acontecendo. Então, assim, o Dudu e o Wellington Rato são dois nomes que estão sim na mira do Cruzeiro, dois nomes que estariam dentro da realidade financeira também, mas temos que aguardar para ver justamente essa questão, né? Quanto que seria a pedida da equipe goiana, que dependendo da negociação, igual principalmente do Wellington Rato, teria que ter um dinheiro já envolvido, e também por conta de vários times interessados, né, nos jogadores, que foi um dos destaques do Atlético Goianiense nesse último Brasileirão e também na Copa do Brasil, né, Sul-Americana, com boa campanha da equipe goiana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, só lembrando que o Wellington Rato surgiu aí no caso no Audax, no Osasco Audax, passou também pelo Audax Rio, Red Bull Brasil, Sampaio Corrêa e chegou no Atlético Goianiense em 2020, onde desde então tem ganhado muito espaço, né, assim como o crescimento da equipe. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Outro nome assim que estaria na mira do Cruzeiro para a próxima temporada é no caso do lateral esquerdo Fernando, de 23 anos de idade, que fez uma excelente Série B, né, pela Chapecoense em 2022. O jogador que no caso tem vínculo longo ainda com a equipe até o final de 2024, então assim, para sair seria mediante uma compensação financeira ou empréstimo por parte da Chapecoense, o que eu acho bem difícil de acontecer, tá? Essa informação que já tinha sido divulgada há um pouco mais do que 2 meses pelo próprio Nicola, e ele afirmou novamente, né, nessa última quinta-feira, que o Cruzeiro é um dos interessados também na contratação do jogador. Então assim, seriam vários times de olho nele, o principal seria o Atlético Paranaense, que vê com bons olhos o Fernando para ser um substituto, né, do Abner, que tem propostas assim para deixar o clube para o futebol europeu nessa próxima janela. Mas além disso, o Fernando poderia ser uma posição muito boa para o Cruzeiro, né, nessa lateral esquerda que, né, já estamos buscando assim desde antes de terminar a Série B, justamente por conta da saída iminente, bem óbvia que o Matheus Bidu iria deixar o clube. Então, além do Cruzeiro, o Atlético Paranaense e o Vasco foi outro nome especulado também do Fernando na próxima temporada. O valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, seria próximo ali da casa dos 2 milhões e meio, 3 milhões e meio de reais, apesar de que eu não acho que ele sairia por menos do que 5 milhões da equipe da Chapecoense, por conta de estar muito valorizado, né? É um atleta que fez toda a sua formação na equipe da Chapecoense, desde o Sub-18, vale lembrar que ele faz uma função tanto de lateral esquerdo quanto de ponta esquerda também, mas ele chegaria para jogar, obviamente,
na lateral. Ele fez aí, no caso, surgiu na Chapecoense, foi emprestado em 2020 para o Marcílio Dias e o São Luís. Ele jogou 14 jogos naquele ano e ano passado pelo Marcílio Dias, também lá do Sul, fez 32 jogos, no caso contando estadual e Brasileirão. Excelente participação e jogou agora com frequência na Série B pela Chapecoense. 48 partidas, 1 gol marcado e 5 assistências. É um lateral que, até mesmo por ter feito já essa função de um ponta nas categorias de base, chega muito bem em profundidade, muito bom no cruzamento e no 1 contra 1. Eu acho também que é uma característica que acho interessante. Nas últimas semanas, nos últimos vídeos, eu vinha pedindo para vocês deixar aqui embaixo nos comentários algumas opções de reforço para o Cruzeiro no ano que vem, e vocês foram deixando aqui aos poucos. Eu meio que saí tirando print, né, basicamente os últimos 25 vídeos aqui, vi todos os comentários e alguns de vocês deixaram algumas sugestões que eu quero falar assim sobre esses jogadores, né, que vocês mesmos comentaram, se seriam nomes viáveis e possíveis para o Cruzeiro no ano que vem. Quero começar aqui o primeiro, no caso aí o José Santana, né, que assim, ele perguntou se o André Luiz, que era do Corinthians, atualmente está no Cuiabá, seria uma boa opção para o Cruzeiro. Inclusive um abraço aí para o José Santana Magalhães, valeu demais aí por ter comentado. E enfim, jogador que realmente surgiu muito bem ali na Ponte Preta na temporada de 2018, né, se não me engano, isso mesmo, e depois foi jogar no Corinthians, porém pela equipe paulista, né, pelo Corinthians aí não teve muito destaque e também, para falar a verdade, nem teve muitas oportunidades. Pela Ponte Preta, em 2018, ele se destacou na campanha da Série B, foram 35 partidas, 11 gols marcados e 2 assistências, mas pelo Corinthians foram apenas 5 jogos e nunca mais jogou, né? Como o Corinthians queima o jogador sem dar nenhuma chance de volta, né? Foi 5 jogos, basicamente não é mais apto para jogar pelo Corinthians, enfim, Corinthians aí tem essa mania. Depois, em 2019, emprestou ele para o Fortaleza, 25 jogos, 2 gols, inclusive um deles marcados na derrota do Cruzeiro lá no Castelão para o Fortaleza em 2019. E em 2020 foi emprestado para o futebol da Coreia do Sul, 29 partidas, 14 gols e 2 assistências. Fiquei impressionado como que ele não foi vendido, né? Mesmo marcando 14 gols naquele ano, ainda seguiu vinculado com o Corinthians, que emprestou ele para o Atlético Goianiense em 2021. 46 jogos, 2 gols e 4 assistências. E nesse ano pelo Cuiabá, 48 partidas com 6 gols marcados e 3 passes. Não é aquele jogador que chegaria, na minha opinião, para ser titular, só lembrando que ele joga como um ponta direita, né? Tem 25 anos de idade, mas eu acho ele uma boa aposta se pudesse chegar, por exemplo, em fim de contrato ou com salário baixo, que não é a situação dele, tá? Se o Cuiabá tivesse caído, quem sabe a equipe do Mato Grosso não fazesse questão, né, de liberar o jogador, mas como ele tem vínculo ainda por mais uma temporada lá com a equipe do Centro-Oeste até dezembro de 2023, eu acho bem difícil imaginar a saída assim do jogador. Acho um bom nome, até chegar a sugerir ele para o Cruzeiro em 2020, no caso eu fiz alguns vídeos ali quando ele saiu do Fortaleza e depois quando ele estava se destacando no futebol da Coreia do Sul, mas eu acho um nome assim que seria bem complicado de imaginar aqui no Cruzeiro. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários também a sua opinião. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o Diego Tadeu, né, que comentou o seguinte: só queria o Pedro Raul e o Michael, ex-Flamengo, né? Então assim, quero falar um pouco sobre esses dois e só falando aqui, tá? Só quero comentar porque foi vocês que deixaram nos comentários, mas a chance deles virem pro Cruzeiro e tudo mais praticamente não existe, tá? Pelo menos nos próximos anos é inimaginável, mas eu quero falar aqui porque eu vi muita gente até mesmo comentando do Pedro Raul, né, que eu já trouxe aqui alguns vídeos dele para vocês. Pedro Raul que tem contrato aí no caso com o Kashima Reysol até junho de 2024 e deve sair para um time brasileiro ou do exterior por um valor próximo dos 18 a 20 milhões de reais, ou seja, totalmente fora da realidade do Cruzeiro, porque pagar isso tudo para um jogador, ainda mais que, de acordo com o Nicola, pessoas ligadas ao Goiás vê que o jogador tem um interesse num salário próximo dos 700 mil por mês, ou seja, muito fora da nossa realidade, tanto em salário quanto também para adquirir os seus direitos econômicos. Jogador que fez 19 gols na disputa da Série A, tem 26 gols marcados no decorrer da temporada. E o outro seria aí o Michael, né, que no caso o Tadeu aí comentou, o Michael que tem aí 26 anos de idade, ponta direita, que também surgiu muito bem no Goiás, lá em 2017 a 2019, 2019 melhor ano, 54 jogos, 16 gols e 5 assistências, foi comprado por um valor próximo dos 35 milhões de reais. E vale lembrar, né, que aquele primeiro ano do Michael não foi bem, 43 partidas com apenas 4 gols e 4 assistências em 2020. Mas 2021 deu a volta por cima, ainda mais depois da chegada do Renato Gaúcho, fez 62 partidas com 19 gols e 15 assistências e foi vendido por um valor próximo ali dos 55 milhões de reais na época, lá para o time do Al Hilal. E por lá tem tido bons números, né? Ele está basicamente quase uma temporada
foram aí 27 partidas, 5 gols e 5 assistências, números interessantes, uma participação em gol a cada 2 jogos aí do Michael, tem contrato até o final de 2025, valor de mercado próximo também dos 50 milhões de reais. Vários times do Brasil demonstraram interesse nele nos últimos meses, né, como por exemplo o Corinthians, o próprio Flamengo, o Grêmio também, mas não acho que ele deve voltar, até porque tem um salário, se não me engano, é até superior aos 1,5 milhão de reais, livre de impostos, né, porque lá nos Emirados também tem dessa, na Arábia Saudita também, então realmente é um salário altíssimo. Não acho que ele deve voltar antes de encerrar o seu vínculo, né, que até, no caso, dezembro de 2020.